Nômade quer dizer sem pouso. Nômade é quando a casa é o corpo. Durante a pandemia, eu me dei conta do que acontece com uma alma nômade como a minha, confinada involuntariamente, vamos dizer assim. Então eu me pegava aqui, durante a pandemia, pensando assim, são 3:30 da tarde, onde eu estaria? Se tudo estivesse normal, eu estaria num voo de um país para o outro. Eu comecei a me dar conta disso, senti muita falta da estrada. Então, quando eu gravei as canções, e aí eu não sabia o que era o disco, mas aí eu fui entendendo o recorte dele e vi que se tratava disso. De uma coisa de movimento, de andar pelo mundo, desses cruzamentos que eu faço, tendo escolhido a errância e a itinerância. Eu cruzo com pessoas que estão errando o mundo por motivos diferentes. Eu escolhi errar pelo mundo, eu escolhi, mas tem gente que está fazendo isso por falta de escolha. Tem o corpo italiano, o nascimento no Brasil, a alma lusitana, a mátria africana. Tem uma coisa muito interessante do violão brasileiro, que os violões brasileiros foram inventados por italianos, mas o meu sonho era ter um de Jorge. E finalmente, aos 15 anos de idade, o meu presente de aniversário que eu pedi para minha mãe foi um de Jorge. Aí vieram parar na minha mão esses 2 de Jorge super especiais, que são o violão que era da Nara Leão e o violão que era do Orlando Silva. E aí eu fiquei com vontade de registrar os sons desses violões, porque são espetaculares, e aí uma vez que eu tive a ideia de registrar, eu resolvi partilhar isso, né? Registrar o som, mas dizer para as pessoas que eram esses instrumentos. Larga do que vão dizer na sua casa, larga do que vão falar. A relação com a antropofagia, a relação com o tropicalismo, a relação com a Lígia Clark, com os neoconcretos, tudo isso nesse disco aparece como reafirmação. Durante a pandemia eu pude pensar sobre isso tudo de novo. Eu acho que nesse filtro, pensando sobre essas coisas, dessa peneira aí ficaram as coisas essenciais. E as coisas essenciais para mim são essas. Larga que a